Pernambuco é o segundo estado do Nordeste com o maior número de mortes provocadas por choque elétrico. Nesta rua, uma criança de 11 anos perdeu a vida ao encostar em um fio de alta tensão. Estava dentro de casa quando ouvi o grito. Aí eu corri para fora quando ouvi ele, o fio estava enrolado no rosto dele. A CELP, empresa responsável pelo sistema elétrico do estado, foi multada pela má prestação do serviço. Houve negligência da CELP no que diz respeito à manutenção do equipamento e à ausência dos itens de segurança. O drama de uma família do sul do país que internou o pai em um hospital particular, mesmo sem condições de pagar as despesas. Porque ele estava de cadeira de rodas, ele estava bem ruim. E aí a gente internou pensando que ia ficar uns 2, 3 dias. E aí o caso se agravou. A família recorreu à justiça para que o Estado arcasse com os gastos. Para enfrentar longas jornadas de trabalho e conseguir cumprir prazos, muitos caminhoneiros usam remédios e até drogas ilícitas entre um destino e outro. É álcool, é droga, um monte de coisa, né? Vai que o cara tá andando ali, ele nem sabe mais o que ele tá fazendo. Um exame toxicológico pode evitar futuros acidentes, só que em São Paulo a exigência foi contestada pelo Detran. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. Anos de idade e uma vida interrompida pela negligência e pela falta de conservação de uma rede elétrica. No Recife, o acidente que matou uma criança eletrocutada foi parar nos tribunais. A CELP, empresa responsável pelo serviço no estado de Pernambuco, recorreu da multa aplicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica por causa do episódio. O repórter Alessandro Moura conversou com a família da criança e com os vizinhos que na época presenciaram a tragédia. Pelas ruas do Recife não é difícil encontrar fiação exposta, gambiarras e fios desgastados, fatores que juntos representam um risco. No centro da capital, nossa equipe flagrou a população assustada e o trânsito completamente parado. É que um curto-circuito na rede fez esse poste pegar fogo. No poste não tem uma caixa de automático, não tem mais nada, queimou tudo. Nesse caso, ninguém saiu ferido, mas nem sempre é assim. De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, Pernambuco já é o segundo estado do Nordeste com maior número de mortes provocadas por choque elétrico. No dia 9 de janeiro de 2014, no município de Paulista, região metropolitana do Recife, um acidente envolvendo uma criança acabou em tragédia. Enio Marcondes de Lima, de 11 anos, passava férias na casa de uma tia quando saiu para ir ao mercadinho. Ele passou por essa rua onde um fio de alta tensão estava em contato com uma poça d'água. Na mesma hora, o menino levou um choque e morreu pouco tempo depois. Esse homem foi o primeiro a prestar socorro ao menino. Ele relembra os momentos de desespero ao tentar salvar a vida da criança. Estava dentro de casa quando ouvi o grito. Aí eu corri para fora quando ouvi ele, o fio estava enrolado no rosto dele. Porque quando ele caiu, a água estava com energia, ele caiu e ficou enrolado com o fio no rosto. A tia da criança conversou com nossa equipe. Abalada, ela conta que a família vive à base de medicamentos. E a gente trouxe ele contente, alegre, tudinho, que sempre ele passou as férias para no outro mês a gente levar ele dentro do caixão. Quer dizer, é uma coisa que mexe e perturba. Toda vez que eu passo aí, nessa rua onde aconteceu, a gente vê tudo de novo. Elioneide acredita que os remendos feitos no cabo permitiram que ele se partisse facilmente. Isso aqui foi o que estava enganchado na perna do meu sobrinho. Foi isso aqui. Que foi um cabo que foi da CELP, que já tinha sido estourado. E quando eles vieram ajeitar, eles ajeitavam assim. Em vez de trocar o cabo, eles faziam isso. Diante do caso, a Agência de Regulação de Pernambuco, a ARP, aplicou uma multa de R$ 173 mil à CELP por má conservação dos cabos e por não ter prestado um serviço adequado à população. A companhia recorreu administrativamente e teve o pedido negado.
A CELP decidiu então recorrer à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Lá, a multa ficou um pouco mais alta, cerca de R$200 mil. Foram identificados dois problemas. Primeiro, a falta de conservação desse cabo, porque, segundo relatado por algumas testemunhas, esse cabo já havia sido rompido outras vezes e não teve a substituição adequada. E segundo, a demora, também ficou constatada a demora da empresa em chegar ao local e isolar, né? Porque demorou cerca de 3 horas para a empresa chegar e isolar o local. Possivelmente, se ela tivesse chegado com antecedência, esse acidente não teria ocorrido. Para anular a multa, a CELP decidiu procurar a justiça. A alegação da companhia energética é que o acidente teria sido provocado por uma gambiarra feita por moradores da comunidade. O argumento não convenceu essa juíza federal, que decidiu manter a multa aplicada pela ANEEL. Eu mantive a multa porque entendi que realmente houve negligência da CELP no que diz respeito à manutenção do equipamento e a ausência dos itens de segurança. Houve uma constatação, houve todo um processo administrativo de apuração e foi verificado que realmente, durante todo o ano de 2013, não tinha havido nenhum serviço de manutenção naquele equipamento. Segundo a juíza, no processo ainda ficou comprovado que a manutenção realizada pela CELP após o acidente prejudicou as investigações. É muito cômodo para a CELP alegar que a culpa pelo acidente foi de outrem, se ela própria alterou toda a cena da ocorrência, de modo que ninguém pode fazer prova contrária contra ela. Em nota, a CELP reafirma que o acidente foi provocado por ligações clandestinas no local. Sobre a alteração na cena da ocorrência, a concessionária alega que a equipe apenas realizou procedimentos operacionais para evitar riscos futuros. A empresa informou ainda que já recorreu da decisão. Elioneide conta que a família não quer que a morte de Enio seja esquecida. Eles já entraram com uma ação contra a CELP e pediram uma indenização. Vários Enios vão vir, não só foi Enio, como vai ter outros. Porque depois da morte de Enio, quantos não já foram? Agora a gente fala de outro drama vivido por uma família do sul do país. O desespero para manter o pai vivo fez com que os filhos internassem ele em um hospital particular, mesmo sem ter condições para pagar as despesas. Com a dívida e sem o dinheiro, o caso chegou aos tribunais. O repórter Marcelo Magalhães traz os detalhes. Era para ser uma consulta de rotina, mas a Adriana e a irmã, que acompanhavam o pai, tiveram uma notícia nada agradável. Na hora da consulta ele estava muito ruim e veio internar às pressas. E aí a gente só tinha que internar, fazer, né, o que o médico tinha, né, passado assim. O pai delas, seu José Carlos, estava prestes a ter um infarto. E a unidade de saúde mais próxima na época era um hospital particular. Porque ele estava de cadeira de rodas, ele estava bem ruim. E aí a gente, né, internou pensando que ia ficar uns 2, 3 dias. E aí o caso se agravou. A decisão foi tomada mesmo tendo consciência que a família não tinha condições financeiras. Mesmo sabendo. Eu acho que não ia deixar ele morrer por momentos que a gente vê, né? De as pessoas irem a falecer por não ser atendido, né? E a gente correu atrás, vamos atender ele. No atestado, o médico que atendeu seu José Carlos disse que o paciente foi internado com urgência porque corria o risco de morrer e, por isso, teria de ficar num leito de UTI privativo. O pai da Adriana e da Viviane ficou 23 dias internado aqui no Hospital de Caridade de Santa Maria. Segundo a direção da instituição, na época ele não apresentava condições médicas para ser removido para outra unidade de saúde. Além disso, não havia leitos de UTI disponíveis em outros hospitais da região. Só depois de 15 dias internado no Hospital de Caridade, os familiares pediram remoção na central de leitos do governo do Rio Grande do Sul. Mas só conseguiram vaga uma semana depois. Tinha que fazer o que teria que ser feito, né? Atender ele o mais rápido possível.
O pai de Adriana e Viviane foi transferido para um hospital a 140 quilômetros de Santa Maria, que atende pelo SUS. Além da preocupação com a saúde do pai, elas deixaram para trás uma dívida de mais de R$50 mil. Sem saída, elas procuraram a Defensoria Pública da União, que entrou com um processo. O pedido era para que o poder público pagasse as despesas com a internação, já que na época não tinha leitos disponíveis nas unidades de saúde da cidade. O hospital que tem vaga de UTI pública aqui em Santa Maria é o Hospital Universitário. Ele não só não tinha vaga, como ele declarou que nos meses de junho, julho e agosto, ele permaneceu com vagas lotadas e sempre com fila de espera. Só que o pedido não foi aceito pela Justiça Federal de Santa Maria, que entendeu que o paciente deveria pagar todas as despesas do hospital particular. A família, então, recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E dessa vez, a interpretação do caso foi diferente. Foi uma situação emergencial que gerou a internação. Os familiares são comprovadamente hipossuficientes, comprovadamente eles não têm como arcar com as despesas do hospital. E há, no caso concreto, uma insuficiência, uma ausência ou uma deficiência que seja do sistema público de saúde, já que não tinha um leito próximo e um leito que ele pudesse ser levado. A decisão determinou que a União e o Estado paguem as despesas referentes aos últimos 7 dias de internação do autor da ação. Já a família deve quitar o restante do valor. Aquele momento em que a família, o paciente não havia ainda buscado o amparo do SUS, que ele buscou ou foi encaminhado de alguma maneira diretamente para a rede privada, a gente entendeu que esse período não era passível da indenização e só era passível da indenização a partir do momento em que, recorrida à central de leitos do SUS, foi negado o fornecimento daquele serviço. O assessor jurídico do Hospital de Caridade informou que ainda não procurou a família de seu José Carlos. A partir do trânsito em julgado da decisão é que vamos tentar a cobrança. Evidentemente sabendo que, às vezes, o particular não tem a condição financeira para arcar com essa despesa. O pai da Adriana e da Viviane faleceu em maio desse ano. Mas, para as filhas, o esforço para mantê-lo vivo valeu a pena. Todo o tempo que ele teve doente, eu sempre corri atrás. Sempre. Eu acho que foi assim uma grande conquista nossa, principalmente, de ter arriscado e ter ele vivido mais 2 anos junto a nós. Encarar a estrada durante a noite, cansado e ainda ter que cumprir prazo de entrega. Essa é a situação vivida por milhares de caminhoneiros que, por conta da jornada excessiva de trabalho, acabam abusando de remédios e até drogas mais pesadas para conseguir chegar ao destino final. Só nos últimos 2 anos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos de carga se envolveram em quase 10 mil acidentes, alguns deles com vítimas fatais. Uma das medidas para diminuir o problema é a exigência do exame toxicológico na hora de emitir ou renovar a carteira de habilitação de condutores de vans, caminhões e ônibus, por exemplo. Só que em São Paulo, essa regra foi contestada. Estamos na Regis Bittencourt, uma das rodovias mais movimentadas e importantes do Brasil, que liga as regiões Sul e Sudeste. Aqui, 60% do tráfego é de caminhões. Para transportar produtos de um estado para o outro, os motoristas encaram longas horas de viagem, driblam os perigos da estrada e o sono, para cumprir as entregas dentro do prazo. Toma um café só cafezinho. Eu parei, durmo à noite, Daí no outro dia a gente acorda cedo e trabalha o dia todo de novo. Mas pesquisas recentes da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo revelaram que 1 em cada 10 caminhoneiros usa substâncias proibidas. Eu conheço amigo meu que falou que acidentou por isso, que tomou rebite, aí na hora que acabou o sono, aí foi mesmo. É álcool, é droga, um monte de coisa, Vai que o cara tá andando ali, ele nem sabe mais o que ele tá fazendo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o consumo de cocaína entre os caminhoneiros tem aumentado muito nos últimos anos, superando a anfetamina.
Sob o efeito dessas drogas, eles conseguem dirigir por até 30 horas sem descanso. O mais grave é que as chances de acontecer um acidente aumentam muito mais. Essas substâncias, elas prolongam o tempo em que ele consegue manter-se atento, em que a mente consegue ficar mais atenta. Acontece que uma hora o próprio corpo não aguenta mais e é como se ele desmaiasse. Ele de uma hora para outra, ele não sente que está cansado, ele acaba apagando. Ele simplesmente dorme, desmaia e aí acontecem os acidentes. Apesar de representarem apenas 4% da frota nacional, os veículos pesados estão envolvidos em 43% dos acidentes fatais. Não é incomum uma situação de acidente, principalmente nesses casos de caminhão que tomba sem motivo aparente, você, ao vistoriar a cabine, encontrar vestígios de consumo de drogas. Diante dessa realidade assustadora nas estradas, a Lei Federal 13.103, aprovada em 2015, passou a exigir de motoristas de caminhões, carretas, vans e ônibus o exame toxicológico para a emissão das carteiras de habilitação. O teste, que custa cerca de R$ 300, deve ser pago pelo condutor e feito em laboratórios, onde são coletadas amostras de cabelo, pelo ou unha. Esse exame ele verifica se aquele doador, se aquele indivíduo proponente à concessão da habilitação CDE, ele fez uso dessas substâncias nos últimos meses. E ele também indica em que quantidade que foi utilizado. Então, essa é uma ferramenta poderosíssima para que o médico de trânsito, o médico revisor, diante de um usuário constante dessas substâncias, por exemplo, cocaína ou anfetaminas, ele o inabilite. Mas em São Paulo, o Departamento Estadual de Trânsito recorreu aos tribunais, alegando que a quantidade de clínicas habilitadas pelo Denatran para fazer o exame e a coleta do material não seria suficiente para atender os mais de 5 milhões de motoristas que têm carteiras tipos C, D e E. A Justiça Federal de primeira instância concedeu uma liminar suspendendo a nova lei. Com relação ao número de laboratórios, no momento da implantação no estado de São Paulo, o Detran fez alguns levantamentos. Então fez algumas ligações para alguns laboratórios. A gente constatou que alguns laboratórios não realizavam o exame da própria lista dos laboratórios fornecidos pelo Denatran. E também um questionamento novo do Detran é com relação à fiscalização desses laboratórios. Então, quem irá fiscalizar esses laboratórios para que o exame ele tenha uma confiabilidade no seu resultado. O presidente da Associação Brasileira de Laboratórios Toxicológicos não concordou com a decisão. Contestou a acusação do Detran e entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A regulamentação ela estabelece que a coleta deve ser feita obrigatoriamente em laboratórios clínicos com registro na vigilância sanitária. Nessa condição, existem mais de 1.000 laboratórios no estado de São Paulo aptos a realizar essa coleta. Estes laboratórios eles são ligados a laboratórios executores do exame toxicológico. Nessa categoria, existem 8 laboratórios atualmente credenciados junto ao Denatran. O desembargador que analisou o processo suspendeu a liminar concedida ao Detran. Com isso, o exame volta a ser obrigatório. Quando a pessoa for solicitar a expedição de uma carteira de habilitação dentro dessas 3 categorias, C, D e E, ou então na renovação, ele tem que só verificar a existência do exame e o resultado do exame. Só isso. A princípio, não me parece que seja da competência do Detran a verificação da existência de laboratórios, etc. e tal. Na decisão foi ressaltada ainda a importância de não se adiar medidas públicas que visam combater a violência nas estradas, principalmente provocada pelo consumo de drogas. Há uma estatística muito eloquente no sentido de que uma parte desses motoristas que dirigem esses veículos pesados acabam tendo jornadas de trabalho excessivas e isso só se faz mediante o consumo de substâncias psicotrópicas
não é, o que tem aumentado muito o índice de acidente nas estradas. Se eu tiver drogado, tiver bêbado, provavelmente vou perder o emprego, né? Aí hoje não. Trabalha tranquilo, né? Descanso. Que o certo é, né? Teria que ser tudo assim. Os estudantes que excedem o tempo máximo de estudo permitido em uma universidade e mesmo assim não se formam, podem ter a matrícula cancelada. É o chamado jubilamento. Foi o que aconteceu com uma aluna da Universidade Federal do Piauí, que passou 19 anos matriculada na instituição, repetiu várias matérias e não conseguiu concluir o curso de medicina. Ela até tentou recorrer da decisão, mas para a Justiça, o entendimento da universidade foi correto. A escolha da carreira profissional é um desafio para muitos jovens que buscam um curso superior. Há 20 anos não foi diferente com o João, ao prestar vestibular da Universidade de Brasília. À época, precisou tomar uma importante decisão. Eu não sabia direito o que eu queria na época, né? Assim, eu estava muito em dúvida do que eu queria fazer mesmo. E aí, por uma decisão assim de última hora, eu acabei escolhendo engenharia florestal. Com o tempo, João percebeu que o curso não era exatamente o que ele queria. Desestimulado, reprovou em algumas disciplinas. E mais, com a chegada da primeira filha, precisou trabalhar. Sem tempo para concluir os estudos e prestes a ser jubilado, João acabou desistindo. Aqui na UNB é complicado porque a pessoa tem que praticamente só estudar. Você conseguir organizar a sua grade curricular só pela manhã ou só pela tarde, é praticamente impossível. A demora excessiva para a conclusão do curso é um dos motivos que podem levar ao jubilamento, ou seja, o cancelamento da matrícula. Em média, 11 estudantes são jubilados por ano na Universidade de Brasília. O jubilamento é a nomenclatura que nós usamos para esses que excedem o tempo máximo de permanência. Mas existem os desligamentos por desempenho acadêmico, que é o mais comum de acontecer na Universidade de Brasília. A perda da vaga não é automática. Por lei, os alunos têm um prazo para justificar o atraso na conclusão do curso e até mesmo o baixo desempenho. Só depois a matrícula pode ser cancelada. No Piauí, o jubilamento de uma estudante de medicina da Universidade Federal do Estado virou caso de justiça. Depois de reprovar 3 vezes consecutivas na mesma disciplina, ela foi convocada por meio de edital a apresentar a defesa, mas não apareceu e o desligamento foi confirmado. No processo, ela pediu a reintegração ao curso e afirmou que o ato foi ilegal, já que não recebeu a convocação em casa pelos Correios. Mas a iniciativa não deu certo. Em primeira instância, a Justiça Federal considerou legal a exclusão da aluna, que já contabilizava outras 14 reprovações em diferentes disciplinas ao longo de 19 anos de graduação. Inconformada, ela entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Por e-mail, a Advocacia Geral da União, responsável pela defesa da Universidade Federal do Piauí, informou que as instituições de ensino superior têm autonomia para definir as próprias normas, entre elas o estabelecimento de um prazo máximo para a conclusão do curso e o cancelamento de matrículas. Argumento aceito pelos desembargadores que negaram o recurso. Este advogado especialista em educação explica o porquê. A autonomia universitária é uma autonomia que ela é prevista na Constituição, né? Então, a autonomia ela atribui determinadas prerrogativas para universidades e centros universitários para que eles possam, dentro dos seus regimentos, criarem determinadas regras para que os alunos cumpram. Segundo os desembargadores, a demora excessiva na conclusão do curso de medicina, quase 20 anos, comprova não apenas a incapacidade da estudante, mas também o desinteresse pela vida acadêmica, além de representar um prejuízo aos cofres públicos. Em média, o custo de um aluno em uma universidade pública chegou a quase R$15 mil em 2015. O tempo que a aluna ficou lá era o tempo suficiente para 3 alunos, 3 estudantes que poderiam ocupar aquela vaga, né? Então,
E isso é um desperdício de recursos públicos, né? João se arrepende de ter perdido a oportunidade, mas não desistiu do tão sonhado diploma de curso superior. Desta vez, garante que está seguro da escolha. Mas hoje quero fazer de novo para filosofia. Agora eu tenho certeza. É isso que eu quero. Já no Rio de Janeiro, estudantes lutaram para provar que tinham se formado em uma universidade que foi descredenciada pelo MEC. Mesmo depois de concluir todas as matérias, eles não conseguiram receber o diploma. Relembre. Para esses estudantes, o sonho de ter um diploma se transformou em pesadelo. Todos são alunos da Universidade Gama Filho, que em 2014 foi descredenciada pelo Ministério da Educação. Neste caso, a relação entre a instituição e o aluno é de prestação de serviço. Por isso, o PROCON do Rio de Janeiro decidiu autuar o grupo Galileu, responsável pela universidade, por não entregar de forma eficiente a documentação dos estudantes. Um deles, recém-formado em medicina, recorreu ao judiciário para conseguir o diploma. Depende do diploma para exercer a profissão e depende do diploma, uma vez que ele passou no concurso, um dos mais difíceis do país para cirurgião geral, para pós-graduação, e se ele não tiver o diploma, ele vai perder a vaga na Universidade Federal do Espírito Santo. O caso foi analisado pela Justiça Federal no Rio de Janeiro, que concedeu uma liminar para que a universidade e a União façam a emissão e o registro do diploma do rapaz, que terminou o curso antes do descredenciamento do MEC. O Via Legal chega ao fim, mas eu volto na próxima semana com mais decisões da Justiça Federal para você. Não esqueça de acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!